Boa noite, pessoal. Cá estamos aqui para a nossa live um pouco desajeitada, mas eu já me encontro. Pronto, já me achei aqui na cadeira. Boa noite, estamos aqui para a nossa live semanal de terça-feira, sempre às 21 horas. E hoje nós vamos falar da neurofisiologia da dor, né? E vocês têm que entender de neurofisiologia da dor para quem trata, quem tem pacientes e quem tem alunos com dor. Boa noite, Gustavo. Esqueci meu óculos, faz favor de pegar para mim. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Taninha. Lua, não consigo enxergar o que você colocou de coisinhas para mim, mas iguais para você. Boa noite, Lua Ferrer. Você é nova aqui nessa live, né? Fala, Taninha. Então, bora lá. Por que Andréa Chiara na live? Boa noite. Então, olha só. Por que a gente precisa entender da dor? Boa noite, Lucas. Porque, simplesmente, a gente lida com dor, né? Nosso dia a dia é de dor. Não sei dentro dos espaços de trabalho de vocês, mas o meu espaço de trabalho é dor. Fala, Ariane, boa noite. Que bom, Lua. Tomara que você goste da live. Boa noite, Dalan. Se eu esquecer alguma coisa, Lua, você passa a cola pra mim, tá bom? Érica Nunes, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Que bom. Ninguém me respondeu, mas eu acho que tá tudo bem. Então, olha só. Boa noite, Ju. A Taninha tá falando que always, né? Então, assim, dentro do nosso espaço de trabalho, a gente trabalha com paciente com dor. Quem procura a gente, hoje raramente as pessoas procuram Pilates como exercício físico, né? Eu já vivi essa época áurea do Pilates aqui no Brasil, em que as pessoas procuravam por exercício físico. Boa noite, Bobró, tudo bem com você? Boa noite, Jaqueline. Canoas, Rio Grande do Sul, bem-vinda na live. Boa noite a toda a galera que tá chegando, sejam todos muito bem-vindos. Então, olha só, eu participei de um momento do Pilates aqui no Brasil em que as pessoas procuravam muito o método Pilates para exercício físico. Hoje em dia, a gente vive um momento que poucas pessoas procuram, vou falar que ninguém, mas poucas pessoas procuram o Pilates, tá? Para se exercitar. As pessoas mais procuram o Pilates para se tratar. Apesar de eu não concordar com isso, eu acho que o Pilates ele serve para prevenir, para tratar e para treinar. Eu acho que ele serve nas três condições. Boa noite, Sandrinha. Mas gosto é gosto e preferência é preferência, ok? Então, a gente precisa, vocês precisam entender, nós, profissionais de movimento, a gente precisa entender de dor. E por que a gente precisa entender de dor? Porque a gente lida com pacientes com dor, ok? Inclusive, tem muito profissional da educação física que me segue, que também, que compram meus cursos para poder entender um pouco mais da dor, né? Porque os seus alunos têm dor. Boa noite, Gabizinha, tudo bem com você? Simone, olha aí uma personal. Simone, boa noite, Simone. Tava sumida a senhora, né? Gabi, começou a conversa paralela aqui. Então, pessoal, a gente precisa entender de dor por esse motivo que eu falei, né? A gente lida com a dor o tempo todo. E desde 2019 para cá, eu não sei se vocês estão por dentro, mas todos os conceitos, assim, todos não, mas os conceitos de dor evoluíram demais. A partir do momento que a gente começa a falar de uma esfera, de um modelo biopsicossocial. Boa noite, Cinésia, tá boa? A Gabi tá indo. Vocês começam a falar entre vocês, cara. Começa a tá boa, fez aquele bolo de laranja hoje, né? Vocês são muito loucas. Bom, sou do princípio que cada professor tem um aluno que merece, né? Então, veja só. Então, pessoal, é o seguinte, a gente precisa saber que os conceitos evoluíram,
tá? A gente sabe hoje um pouco mais do que a gente sabia há tempos atrás. E a gente tem que entender, de fato, o que significa esse modelo biopsicossocial. Comigo tudo bem, sim. Então, elas entram na live pra fofocar, Taninha. Não me deixam falar e ficam falando entre elas e nem prestam atenção. É assim mesmo, Tânia. Então, olha só. Dentro do modelo biopsicossocial, muito mal compreendido pela gente, lógico que tudo que é novo, né? A gente tem uma certa dificuldade de quebrar as nossas próprias crenças limitantes para acreditar. E também a gente tem muita dificuldade para aceitar as pesquisas. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma grande dificuldade para a gente trabalhar baseado em evidências, né? Para a gente trabalhar em cima do que condiz a vertente que a ciência está indicando. A gente tem muita dificuldade para acreditar nos artigos, a gente é muito resistente a isso. E eu quero dizer para vocês que ou a gente vai agora, ou a gente vai agora, ou vai ficar para trás. Porque muita coisa mudou no manejo com a dor crônica lombar, com a dor aguda lombar, sabe? Os mecanismos de dor lombar, muita coisa mudou. Mudou não, evoluiu. A gente sabe um pouco mais do que a gente sabia há um tempo atrás. E é isso que a gente veio conversar hoje, beleza? Então, boa noite para todo mundo que está na sala. Quem está a primeira vez na live, puxa a cadeira, senta, fica à vontade, faz de conta que está em casa, porque estão de fato. E vou pedir para vocês ajudarem a professora aqui, mandando este aviãozinho que fica aqui, ó, o último ícone inferior da tela ao lado direito, convidando um colega seu de profissão, um amigo, seu chefe, seu paciente com dor que precisa saber, não, hoje a aula é muito técnica, seu paciente não. O seu colega que precisa entender um pouco mais esse conceito desse modelo biopsicossocial para assistir a live também. Tá bom? Boa noite, Regina, tudo bem com você? Seu nome é novo aqui também para mim. Primeira vez na live? Então, olha só, 9 horas em ponto, eu começo a despejar o conteúdo, eu fecho. E hoje a gente vai falar sobre a neurofisiologia da dor, é uma live muito técnica, tá? Mas que vocês vão conseguir entender, de fato, o que é uma sensibilização central, que muito se fala por aí, o que é uma sensibilização periférica. Vocês estão vendo vários posts de pode existir nocicepção e não ter dor, pode ter dor e não ter nocicepção. Vocês vão sair daqui hoje, eu garanto, entendendo muito do que pode estar acontecendo com o aluno ou com o paciente de vocês, tá bom? Boa noite, Gi. E toda a galera que está entrando. E boa noite, Ramos. Seja bem-vindo à nossa live e todo mundo que está aqui. Então, a gente vai falar. Posso explicar o que é a alodínia. A alodínia é uma sensibilização, uma sensação de dor aumentada, tá? Só que hoje a gente vai falar da neurofisiologia, de alguns conceitos, mas de neurofisiologia basicamente. Boa noite, Rê. Eu tô bem, e você? Antes de começar, convida o pessoal, tá? Verdade, antes da gente começar, quero convidar vocês para o mini curso de dor, tá? Eu vou ministrar um mini curso de dor lombar e vão ser 6 aulas gratuitas, 3 delas gravadas e 3 ao vivo. Boa noite, Adriana. Nas 3 aulas ao vivo, que serão no dia 22, 23 e 24 deste mês de agosto, tá? Serão com pacientes reais, ao vivo, tá? E vocês sabem como funcionam os meus mini cursos. É com o paciente, é mão na massa ali, é olhar e ver a melhora ou não, tá bom? Boa noite, Berto. Então, convido a vocês todos a se inscreverem nesse mini curso de dor lombar especificamente, tá? Que é gratuito, tá? E online. Olha só, presentaço para vocês de bastante conhecimento. Show? Boa noite, Dina. Boa noite, Priscila. Onde se inscreve? E todo mundo que tá chegando. Então, olha só, pessoal. Aonde vocês vão se inscrever nesse mini curso de dor? O link tá lá na minha bio. Para quem não sabe o que é bio, é a capinha do meu Instagram. Tá? Quando você entra no meu Instagram, tem lá, bio. E tem aquelas bolinhas que ficam girando embaixo. E tem lá, mini curso de dor lombar. Tá? Então, é só você se inscrever lá. Beleza? E também está no Stories o link. Você vai no Stories, assiste e clica direto para entrar num grupo de WhatsApp para a gente já ir
conversando a respeito do tema, beleza? Então, olha só. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, convidem os amigos e bora começar a nossa live. Eu vou fechar agora os comentários, tá bom? Peço para vocês pegarem caneta e papel, tá? Porque vem muita informação aí hoje na aula e a aula hoje está muito técnica, tá? Então, olha só, eu fiz aqui um resumo para que eu não esqueça de falar nada para vocês. Então, quando a gente começa a falar de dor, gente, a gente tem que trazer a dor para uma esfera, para o modelo biopsicossocial. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que não tem nada a ver com psicossomática, tá? Não é uma dor somatizada, o modelo biopsicossocial. Não é uma dor da cabeça da pessoa, tá? É uma dor que tem um caminho neural, fisiológico, percorrido para que essa dor aconteça. Que é isso que a gente vai discutir hoje, ok? Tem uma trilha, um caminho de ida e de volta para que a dor seja percebida. Segunda coisa que eu tenho para passar para vocês hoje. A dor, a gente costuma olhar para a dor de uma maneira muito ruim. Mas eu quero que vocês saibam que a dor é nossa principal proteção para a nossa sobrevivência. Por isso que a gente memoriza tantas questões que foram doloridas para a gente. Por isso é tão difícil, né, esquecer aquele primeiro amor, né? Quem aí está sofrendo por conta do primeiro amor? Então, olha só. Por isso é tão difícil esquecer o joelho que uma vez caiu da bicicleta e ralou e doeu muito. Algumas pessoas passam direto por conta desse modelo biopsicossocial que a gente vai entender hoje. Outras pessoas vão sentir o joelho para o resto da vida e vai achar, de fato, vai acreditar, vai jurar que tem dor no joelho por conta daquele tombo de quando ele levou, quando ele tinha 4 anos de idade, que ele caiu da bike, certo? Então, vou dizer aqui para vocês, não existe nexo causal, tá? Nenhum para a dor lombar, seja aguda, seja crônica, ok? A dor lombar, as herniações, as patologias e a dor de um modo geral, ela é sempre multifatorial. O que quer dizer isso? Também muito mal compreendido. Transita pela esfera biológica e bioquímica desse corpo, transita pela esfera social desse corpo, tá? Familiar, ok? Trabalho e transita também pela esfera psicológica, de como andam os pensamentos aqui dentro, como andam as questões aqui dentro. Isso quer dizer que a biomecânica morreu? Não morreu. Isso quer dizer que a mecânica errada de um exercício, os posts que eu tenho colocados, né, que não existe postura certa para sentar, postura correta para sentar, estão todos corretos, tá? Quer dizer que o fator mecânico é somente um componente da dor nociceptiva. Mas toda a dor tem que ser olhada sobre o modelo biopsicossocial. Ficou claro isso? Por quê? Porque ela é multifatorial. Pode ser que a cadeira, ele está sentando muito, ele fica muito tempo sentado e a cadeira desencadeia emoções ruins nele e também tem uma questão de compressão radicular, né? Pode ser, tá? Mas ela nunca vai brotar somente, raramente, no corpo humano a gente nunca pode falar nunca, raramente a dor vai brotar, né? Somente em uma esfera. É muito difícil. Normalmente o que a gente observa na prática clínica é que a dor nociceptiva, a dor de mecanismo neuropático e a dor de mecanismo nociplástico, elas andam juntas e misturadas. E a gente tem que ser muito sábio para saber avaliar, ok? Então, bora lá. Vamos falar primeiro das vias ascendentes da dor. Me deem licença que eu tô muito chique hoje. E eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Bora lá. Olha como eu tô. Obviamente que não fui eu que desenhei isso, vocês vão entender o porquê em breve. A gente tem 4 etapas da dor. A etapa da transdução, a etapa da transmissão, a etapa da modulação e a etapa da percepção. É somente na 4ª etapa da dor que o indivíduo vai sentir a dor ou não.
ok? Então, vamos começar a explicar como isso acontece. Aqui vocês veem uma mão, como vocês podem ver, tá? E o que a gente tem na mão, no tronco, né? Em todas as regiões do nosso corpo. A gente tem neurônios, a gente tem receptores, ok? Então, a gente tem na pele, especificamente, mecanoreceptores, ok? Que respondem devido à intensidade. Eu começo a dar um estímulo nesta mão aqui, que está desenhada, onde tem um neurônio, ok? E, dependendo da intensidade dessa pressão, eu vou despolarizar esse neurônio, ok? E ele vai começar a transmitir a dor. E como ele se despolariza? Ele se despolariza quando eu aumento a pressão demais e a pessoa começa a sentir dor. Então, o mecanoreceptor da pressão, tá? Como o próprio nome diz, ele capta a pressão mecânica, ok? Até um determinado momento a pressão passou do ponto de aceite tissular daquela região, passa a ser dor, ok? A gente tem mais um receptor, que é o receptor térmico. Quando que ele vai despolarizar para iniciar o processo de dor, partindo para transmitir a dor? Ele vai se despolarizar acima de 45 graus ou abaixo de 5 graus Celsius. Isso é muito claro quando a gente vai na praia, né? E aí a gente chega na praia. Eu sou paulista, né, gente? Eu sou paulista na praia. Paulista e paulistana. Então, o paulista, quando ele chega na praia, a primeira coisa que ele faz, né, na cara da praia, assim, ele tira a havaiana e ele sai correndo livre e liberto pela areia. Pode ser meio-dia, 1h da manhã, pode ser pleno verão, pode ser o que for. O que a gente percebe na primeira pisada na areia? Opa, tá um pouquinho quente, né? Na segunda pisada, parece que tá bem quente. Na terceira pisada, opa, é melhor dar uma corridinha. Na quinta, você sai correndo porque seu pé tá queimando. Porque provavelmente a areia está acima de 45 graus. Despolarizou o neurônio periférico, que está na periferia do corpo, ok? Tanto o neurônio mecânico, tá? O mecanoreceptor, quanto o receptor térmico, eles têm fibras A delta, ok? Fibras pouco mielinizadas, ok? E a gente tem um terceiro receptor, que são as terminações nervosas livres, tá? Que são as de vias nociceptivas, ok? Que são as terminações nervosas livres. As terminações nervosas livres, elas são polimodais, ou seja, respondem a vários estímulos, inclusive ao estímulo químico, muitas vezes gerado por um trauma, né? Muita substância pró-inflamatória, quando a gente bate ou faz uma entorse, por exemplo, aquilo lá vai também despolarizar as terminações nervosas livres por uma questão química, ok? Bom, a partir daí, a gente tem e as fibras da terminação nervosa livre, que são fibras polimodais ou multimodais, que levam várias informações, são fibras do tipo C. O que isso quer dizer? Que a fibra A delta do receptor de pressão e do receptor térmico, elas são mais rápidas do que a fibra do tipo C. Por quê? Porque as fibras mecanoreceptivas e térmicas, elas têm um pouco de mielina. Já as fibras C das terminações nervosas livres, elas não têm nada de mielina, ok? Então, aqui, esse primeiro neurônio que está aqui na minha mão, nessa mão que vocês estão vendo aqui, na periferia, ele sofreu um desses 3 estímulos. Ou ele encostou em uma temperatura menor que 5 graus ou acima de 45 graus e despolarizou o neurônio, o primeiro neurônio que se encontra na periferia, né? E aí a etapa de dor começa a ser transmitida, beleza? Ou ele bateu em algum lugar muito forte, ok? Ou ele colocou a mão em algum lugar e alguém pisou em cima, uma pressão muito forte, despolarizou também esse neurônio mecanoreceptor. Ou um trauma, né? No caso da batida da parede, né? Torceu o braço, enfim. Ele fez um trauma e ele liberou terminações nervosas livres, despolarizou a membrana que está aqui no axônio desenhado aqui embaixo,
ok? A gente tem aqui o corpo do neurônio, ok? Que é o compridinho. Vocês lembram, né, gente? O núcleo que tá lá naquela cabecinha. E a gente tem as ramificações para onde ele vai fazer o quê? A sinapse. Beleza? Isso todo mundo lembra da faculdade. Show! Despolarizou por qualquer um que seja essa influência, tá? Bom, ele vai fazer, esse primeiro neurônio, ele vai fazer sinapse lá no corno dorsal, no corno posterior da medula. Vocês estão vendo? Onde está indicado aqui, ó, o segundo neurônio. O segundo neurônio já está no sistema nervoso central, ok? E aí, o processo é o mesmo. Depois do segundo neurônio, ele é transmitido até o tálamo, onde encontra-se o terceiro neurônio. Beleza? Mas como despolariza, Jana? Deixa eu ver se eu tenho mais imagens aqui. Não. Como despolariza? Ih, como que eu saio daqui agora, Pri? Vai de novo ali na foto. Só um minutinho, gente. Não, na foto. Quase que encerrei a live. Não, consigo tirar. Fotinho ali em cima. Aqui? É. Ó, escolheram parar. Parar Consegui. ou alterar, tá? Consegui voltar. Como a gente vai despolarizar essa membrana, tá? Para começar, então a transdução todo mundo entendeu, né? Receptor, neurônio periférico, que aí uma vez despolarizado pelos receptores que eu falei, vai fazer o quê? Despolariza a membrana do axônio, ok? Que vai se abrir, certo? Quando ela despolariza, ela fica mais permeável, digamos assim. E aí o que acontece? Entra sódio, que tem carga duplamente positiva, e sai potássio dessa membrana, tá? Desse neurônio, primeiro neurônio, com o segundo neurônio, ok? Eles vão se aproximar, que é a área de captação, porque dentro deles estão carregados de neurotransmissores, ok? Especificamente, no caminho da dor, a gente tem glutamato, muito glutamato e muita substância P, ok? O glutamato, uma vez a membrana despolarizada, o que acontece? Ele é rapidamente absorvido de novo pelo corpo. Já a substância P não. Ela fica por mais tempo ali na fenda sináptica, tá? E o que acontece, olha, presta atenção no que eu vou falar agora para vocês. O que acontece nos casos da dor que é aguda, se cronificar, não é porque a lesão inicial não foi bem tratada e aí virou uma dor crônica. Não é porque a lombar foi maltratada, a hérnia lá foi maltratada e virou uma dor crônica. É porque a substância P, ela inunda a fenda sináptica, ok? Aumenta a reabsorção dela é diminuída, tá? E vai aumentar os canais ligantes. Então, ela vai ser transmitido, né, mais rápido. A transmissão continua, porque a substância P não é absorvida pelo organismo. E aí a dor é crônica. Cronificou o processo, estabeleceu um caminho inteligente de passagem. Conseguem compreender isso? Bom, o que mais que eu tenho que falar? Térmicos, transmissão. Então, entrou sódio, que tem carga duplamente positiva na fenda sináptica, e sai o potássio. A carga da membrana é aproximadamente, ela tem menos 70 milivolts. Todo esse processo é elétrico, tudo bem, gente? A gente está falando de sistema nervoso. E a gente está falando de sinapses, impulsos nervosos que são elétricos. Então, a carga do neurônio, tá, é de aproximadamente menos 70 milivolts. Então, quando entra sódio, né, uma vez a membrana despolarizada pelos estímulos que a gente falou anteriormente, o que vai acontecer? Entra sódio, que é duplamente positivo, e sai potássio, que é de carga negativa. Isso vai fazer com que a carga da membrana do neurônio, ela faça o quê? Do axônio, ela fique mais próximo de uma carga neutra. Pronto.
despolarizou os canais ligantes, ok? E começa a ser despejado o neurotransmissor de um axônio, de um neurônio para outro. Então, assim é feita a transmissão do impulso elétrico, tá? Então, a gente está falando da transdução da dor. Quando um estímulo é capaz de despolarizar a membrana e enviá-lo já para fazer uma sinapse no segundo neurônio que se localiza no corno dorsal da medula, ok? Agora eu quero que vocês prestem muita atenção nesse outro desenho aqui, meu. Meu não, né? Eu não tenho essa capacidade. Então, olha só. Vocês estão lembrados, né? Corno dorsal da medula está atrás. E essa região é como se a gente tivesse cortado o tronco ao meio, tá? Tivesse retirado a parte de cima, de cima do diafragma, digamos. E estamos olhando a lombar assim, ó. De cima para baixo, ok? Então, nós temos lâminas. A primeira lâmina, como vocês podem ver aqui. A segunda lâmina no canal medular. A terceira, a quarta. Nós temos 8 lâminas no canal medular. No H medular. Beleza? E aí, o que é importante pra gente? A primeira e a segunda lâmina. Porque é lá que se encontra o segundo neurônio dessa sinapse. Para as dores músculo-esqueléticas. Ok? Então, aonde vai estar o segundo neurônio? Para a primeira sinapse. Vai estar na lâmina 1 e na lâmina 2 do H medular. E a lâmina 5 é importante para a gente também, porque é lá que chegam as dores viscerais referidas, na lâmina 5. Agora, o que eu quero chamar muita atenção para vocês é na lâmina 7, essa pretinha que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo que elas cruzam o H medular de um lado para o outro? Elas são responsáveis, fiquem ligados, aqueles nossos pacientes que chegam com dor em um quadril direito. Depois disso, pra gente que começou a ter dor no quadril esquerdo, beleza? Aí começou, ou tem dor no ombro direito, depois começa a ter dor no ombro esquerdo. O que isso quer dizer? Que essa dor difusa tá chegando aqui nessa 7ª lâmina. Ok? E que como ela tem conectividade, tá vendo, ó? Ela passa pro outro lado, pro outro hemicorpo, o que acontece? O que existe, na verdade, é um confundimento, é uma informação confusa que sobe pro tálamo. O tálamo não consegue diferir se essa dor é no ombro esquerdo ou é no ombro direito, ao contrário. Se é no ombro esquerdo ou se é no ombro direito. E aí começam a doer os dois. O que a gente pensava há pouco tempo atrás, o que era? Que a pessoa tinha uma dor muito forte no ombro direito, e aí ela começava a poupar o ombro, e mecanicamente ela sobrecarregava o ombro esquerdo, e aí começavam a doer os dois. Certo? Hoje em dia a gente sabe que não. A gente sabe que há uma confusão na etapa de transmissão da dor, que é a segunda etapa da dor, aonde ele vai fazer sinapses com o primeiro neurônio, vai fazer sinapse com o segundo neurônio lá no corno posterior da medula, na 7ª lâmina. Ok? Esse estímulo ele vai subir pela medula. Ok? E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer... Deixa eu tirar aqui o desenho de novo. Ele vai fazer uma sinapse lá no tálamo, tá? A sua terceira sinapse, tá? No tálamo. E depois o tálamo, eu vou primeiro explicar a teoria das comportas e depois eu vou explicar a teoria do tálamo. Então, olha só. Teoria das comportas. Na medula, isso foi desenvolvido por Melzack, né? Há muito tempo já, acho que há 40 anos, a gente sabe. Isso trouxe todo o entendimento pra gente sobre como funciona a TENS, né? E é válido, isso tá comprovado. O que acontece? A gente tem as lâminas, né? A gente tem as fibras, conforme eu falei, A delta. E as fibras do tipo C, não tem? Então, imagina que a gente estimulou uma fibra do tipo... A gente bateu o pé. Vou contar uma história pra você. A gente bati o pé. Chutei o sofá. O que vai acontecer?
essa dor que sobe, aquela dor insuportável, né, que sobe primeiro pro tálamo, né, e que a gente já sente, é a dor rápida. É a dor que vai pela, lembra das fibras que eu falei? Vai pelas fibras A delta. Depois de alguns segundos, o que que acontece? Que elas são pouco mielinizadas, certo? Já a dor lenta, ela vai pelas fibras do tipo C, que não tem nada de mielina. Então, elas chegam atrasadas, um pouco mais lenta. Depois de alguns segundos que a gente chutou o sofá, o que que eu começo? Eu deixo de ter aquela dor aguda e aquela dor se espalha, né? Ela fica mais cansada, talvez, mais espalhada. Significa que chegaram as informações das fibras polimodais, beleza? Quando eu falo em teoria de comportas, eu tenho que lembrar de uma fibra, tá? Não nociceptiva. Tô falando de um axônio que não vai carregar informação de dor. E aí eu vou pegar qualquer axônio, por exemplo, uma fibra. Não confundam fibra. Deixa eu ver aqui se eu tô esquecendo alguma coisa no meu resumo. Já falei do som, já falta falar os canais. Tá, fenda sináptica. Então aí, olha só. Não confundam fibras abetas com fibras do tipo, fibras delta, que eu vou falar agora, por exemplo. Que é a fibra que vai mandar a sensação. É um axônio, é um neurônio que vai mandar a sensação de tato e de vibração. Isso explica porque depois da gente dar um chute na cadeira, a gente tenta friccionar, olha como o nosso corpo é inteligente, em friccionar a região que está doendo ou chacoalhar. Ontem mesmo eu peguei meu dedo na porta, vocês sabem que eu sou uma pessoa nem um pouco atrapalhada, eu prendi meu dedo na porta, a primeira reação que eu tive, que não foi racional, foi de chacoalhar o dedo. Por quê? Porque eu gero uma competição entre tato, vibração, que são mielinizadas e fibras mais rápidas, com relação às fibras de dor que são lentas. Umas têm pouca mielina e outras não têm nada de mielina. E é assim que é a teoria das comportas, ok? Eu gero uma competição ali na medula, tá? Que vai fazer com que um estímulo chegue primeiro que o outro, inibindo o que chega mais tarde, certo? Isso é a teoria das comportas, bem resumidamente e bem tranquilo para vocês entenderem. Bom, o que mais que eu falei? Outra coisa importante que vocês entendam. Qual a diferença entre sensibilização central e sensibilização periférica? Eu vejo muita gente confundindo. Sensibilização central é dado no tálamo, no sistema nervoso central. Sensibilização periférica é dado na periferia. Eu posso estar hipersensibilizada perifericamente. Como? Vamos imaginar que eu tenho uma doença chamada artrite reumatoide, ou lúpus eritematoso, ok? Ou Crohn, que é uma doença que ataca as minhas articulações. Um paciente portador de Crohn, tá? Ele vai ter sempre as articulações, sempre assim, né? Sempre, porque é uma doença autoimune, enfim, e muito triste, né? Então ele vai ter sempre, junto aos seus receptores, informações pró-inflamatórias, muita substância pró-inflamatória ali. Ou seja, ele tem uma sensibilização periférica ali, tá? O toque vai ser sentido diferente, tá? A pressão vai ser sentida diferente, tá? O calor vai ser captado diferente, porque é uma diminuição no limiar de dor que eu citei no começo da live, dos diferentes neurotransmissores. Show! E a sensibilização central que tanto se fala por aí? O cara sensibilizado central, gente, é aquela pessoa que tem alodínia, igual perguntaram pra mim, que tem uma hiperalgesia, tá? E que tem também
não só estímulos dolorosos aumentados, mas é aquele cara que tem também, tá? Desconforto com uma luz forte. Ele também se incomoda com barulhos altos. Ele também se incomoda com coisas que não, obviamente, são receptores, são comunicantes de dor, ok? Mas ele vai passar a se incomodar. Então, é um cara que ele vai se incomodar com barulho excessivo, com excesso de luminosidade, ele vai se incomodar com excesso de toque, ele não pode ser tocado, tá? Então, tudo isso a gente precisa entender para definir a melhor estratégia de tratamento do nosso paciente. Se nosso paciente de dor lombar, ok? Ele tem uma inflamação ali na região de L1, L2, tá? Na lombar. E ele tá hipersensibilizado centralmente, tá? Ele também tá se sentindo muito cansado, ele também se incomoda com luz, essas situações que eu acabei de citar, né? Será que escolher terapia manual é a melhor opção para esse paciente lombálgico? Visto que ele está sensibilizado centralmente? Será que ele vai gostar de ser tocado toda hora? Então, a melhor escolha talvez seja a terapia hands-off. Vocês conseguem entender o quanto é importante a gente entender da neurofisiologia da dor? Porque ela é determinante. Ah, só que chata, que parte teórica chata que ela tá falando agora, nossa. Mas você precisa entender, vocês conseguem compreender que isso vai mudar substancialmente o seu jeito de avaliar e de entender como é a dor? E ela vai deixar... Eu comecei a live falando isso, gente, esquece essa questão que a dor é psicossomática. Isso dá um menosprezo para a dor do seu paciente, tá? E vocês vão entender por que aqui agora, tá? Então, bora lá, seguindo. A gente chegou, né, no segundo neurônio, lá no corno posterior da medula, e a gente vai fazer a terceira sinapse, já no tálamo, ok? Já estamos no tálamo. Deixa eu ver se eu tenho foto aqui do tálamo. Ah, tenho. Ai, que lindo. Então, olha só. Ela subiu, é uma via ascendente, e foi fazer a sua terceira sinapse lá no tálamo, tá? O tálamo, gente, ele funciona como um relé. Ele funciona como... ele vai chegar, ele vai pegar essa informação e ele vai redistribuir para outras zonas corticais, para outros centros, tá? Como o córtex somatosensorial, ok? Então, o tálamo vai enviar esta, até então, transmissão de impulso nervoso, essa eletricidade, para o córtex somatosensorial. Vai enviar também, tá? Para o giro cingulado, ok? E aí, a gente precisa entender que o córtex somatosensorial, ele tem funções, como o próprio nome diz, de interpretações, porque é no córtex somatosensorial que a gente processa as coisas, ok? As informações que estão chegando pelas vias ascendentes, tá? Somáticas e sensações, certo? E aí, mas ele pode transmitir também para o giro cingulado. E aí, deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. O tálamo ele pode enviar para o giro cingulado, mas ele também pode enviar para o córtex insular. E agora eu peguei vocês. Então, do tálamo, ele vai mandar para o córtex somatosensorial, ele vai mandar para o giro cingulado e o córtex insular. O giro cingulado, gente, está ligado a emoções, tá? E o córtex insular, ele modula a resposta autonômica do sistema nervoso autônomo, né? Tá? Então, o insular, ele modula a resposta do sistema nervoso autônomo, tá? Ele também tem características sensoriais, cognitivas e afetivas. Agora o bicho pegou. Tudo isso no tálamo, em toda a região de substância cinzenta,
a gente tem 86 bilhões, eu falei isso na última live, 86 bilhões de neurônios. Cada um desse neurônio é capaz de fazer 10 mil sinapses concomitantemente. Então, você imagina o que é de informação que cruza, está passando ali, de eletricidade que está passando nessa região. Isso está acontecendo com o seu estímulo de dor, com o estímulo de dor do seu aluno. E aí, lembra que eu falei das neurotags na aula passada? Existem caminhos que acabam ficando viciados, sendo facilitados, ok? E sempre vai ser o de relevância. E o de relevância é da área afetiva na transmissão da dor. Tá? Bom, tudo isso chega a centros superiores. Todos eles, como vocês viram, ligados à emoção, à afetividade, sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, tá? Ali, tudo é junto e misturado, batido no liquidificador, ok? E vai buscar memórias que a gente tem de afetividade, de tudo que a gente falou, de emoções, tá? Percebem porque o modelo é biopsicossocial? Porque a dor, ela é percebida a partir daí, tá? Aonde a gente vai começar a acessar as vias descendentes. Então, até aí, não tem dor, ok? E tem uma novidade muito grande aí. Nesta área, a gente também tem modulação da dor, assim como na medula, a gente tem a teoria das comportas. Na região superior, a gente também tem duas vias que podem receber, depois de passado pelo liquidificador, tudo isso, tá? Que estão dentro da substância cinzenta periaquedutal. O nome é novo, mas vocês têm que conhecer. Por quê? Porque da substância periaquedutal cinzenta, ele vai voltar, que é a substância cinzenta, ele vai voltar já numa via descendente e modulado, ou com um estímulo elétrico amplificado, ou com um estímulo elétrico inibido. Quando ele vai voltar amplificado? Quando ele se ligar na sua descendência, fazendo uma sinapse no locus ceruleus. O locus ceruleus, ele tá ligado às questões noradrenérgicas. Então, ele vai amplificar, ok? Tudo que é adrenalina amplifica. E o núcleo, ou a outra via de descida seria o núcleo magno da RAF, que responde a estímulos serotonérgico, beleza? Então, olha só, se a transmissão chegou até o córtex, certo? Daqui, ele vai ser transmitido para zonas específicas, ele vai ser interpretado com tudo que eu já citei, né, que existem nessas regiões, e ele vai escolher duas descidas. Ou pelo locus ceruleus, que é uma descida adrenérgica, ou pelo núcleo magno da RAF, que é uma descida serotonérgica. O que isso quer dizer? Que nós temos mais uma modulação aqui, ó. Dependendo de como ele é interpretado, depois que ele bateu no liquidificador, tá? O próprio sistema nervoso, as memórias, que estão todas interligadas, ok? Que o corpo é um só, vai estar escolhendo amplificar aquele estímulo que recebeu, aquela sensação, aquela nocicepção, que até então é nocicepção, ok? Vai resolver ampliá-la, transformando em dor, ok? E aí, fazendo a descendência, né? A modulação down-top, né? A top-down é a dada pelo teoria das comportas. A modulação down-top é dado pela essa descida, ok? Então, se ela resolver descer, se o córtex resolver mandar esse impulso amplificado, ele desce por onde? Pelo locus ceruleus.
pelo locus ceruleus. Se ele resolver mandar esse estímulo inibido, devolver esse estímulo inibindo, se ele inibe algo que está descendo, ok? Ele não vai ter dor. Jana, pelo amor de Deus, não me fala isso. Falo. E digo mais, lá, depois que ele passou lá no liquidificador, ele vai produzir, ele vai ativar o nosso sistema opioide endógeno, tá? Nosso sistema opioide endógeno é basicamente a morfina que a gente produz, tá? Produz também adrenalina, endorfinas, perdão, mas sobretudo a morfina, que é a mais forte, e várias endorfinas, ok? Bom, se, presta atenção, ele resolve esse impulso, ele volta na quarta etapa da dor, que é a percepção, pelo canal adrenérgico, né? Ou seja, pelo locus ceruleus, que amplia essa produção do nossa opioide endógena, ele não vai ter dor. Se descer pelo núcleo magno da RAF, que é serotonérgico, ele vai fazer o quê? Ele vai inibir a descida da morfina do nosso sistema opioide endógeno. E aí o paciente vai perceber, o seu aluno vai perceber a dor, ok? E aí a gente consegue ter mais um entendimento bem importante. Como que o paciente, a gente vê muita gente falar, por exemplo, como a gente pode ter nocicepção e não ter dor. A gente acabou de ver isso. Não, o neurônio foi despolarizado, mas ele foi inibido. Ok? Ele teve uma modulação inibitória, ok? Que gerou dor. E ao contrário também, a gente pode ter nocicepção e não ter dor. Um estímulo subiu, ok? Quer um exemplo de nocicepção sem dor? Eu vou contar uma história verídica, tá, gente? Isso tudo acontece comigo, mas é real, acreditem. Depois eu conto uma outra história um outro dia pra vocês. Histórias de hoje só, tá? Por isso que não dá pra contar tudo num dia só na live. Olha só, eu tava descendo a minha rua, onde eu moro, aqui na rua. Eu vou pra academia a pé e volto a pé. Eu tava descendo a rua e tava subindo, começa a rir, e tava subindo uma menina num bug, dirigindo aqueles buguinhos de praia, pequenininho, sabe, assim, de brinquedo. E a menina começou a gritar, ela tava uns 100 metros de mim, que tinha perdido o freio, e eu tava vindo pela calçada, ok? Era um bug rosa. E aí, ela começou a gritar que tinha perdido o freio, e ela começou a jogar o bug pra cima da calçada, por onde eu descia. Bom, a menina tava o quê? 5 km por hora? Não sei. Tava... Não, uns 20. Que 20? Ah, não. Aí, o que aconteceu? Ela tava na subida e já tinha tirado o pé do acelerador. Aí, o que acontece? Já tava verificando o freio, que tava sem freio. Então, ela chegou. Quando ela chegou em mim, obviamente, eu já tinha pulado pra rua e ela parou entre o carro que estava estacionado em frente a uma casa e o portão dessa casa. Ela parou ali. A 5 km por hora, menos do que isso. Ela não bateu em lugar nenhum. Assim que eu pulei para a rua, eu já voltei imediatamente quando eu vi que o bug estava sob controle. Eu voltei para a calçada e conversei com... Eu vi ali, debaixo dos meus olhos, ela não bateu em lugar nenhum. Mas ela chorava, ela gritava, ela estava sentindo dor naquele momento. É uma nocicepção sem dor. Perdão, é dor sem nocicepção. Concordam comigo? Não houve despolarização nenhuma. Em contrapartida, certo? Você olhava para ela, você jurava que ela estava toda machucada. Mas não, ela não estava. Então, pode ter ela estava notoriamente num quadro de dor ali. Dor emocional, nervoso, enfim. Ela estava num quadro de dor, porém sem a nocicepção. Um quadro fibromiálgico, por exemplo. O paciente tem dor absurda sem nocicepção. Ou muito pouco de nocicepção. Significa que ele não tem a dor? Não. Entende porque o nome correto da gente falar não é um modelo... Qual foi o modelo que eu falei antes?
psicossomático, e sim uma somatização, e sim a gente tem que falar sobre um modelo biopsicossocial, porque senão dá a impressão que a gente está menosprezando a dor desse paciente, que normalmente é nociplástico, é de um mecanismo nociplástico. Eu sei que são termos novos para muitos de vocês, tá? Mas é que vocês precisam ter entendimento para isso. Se vocês entenderam que é possível ter dor sem nocicepção, e ao contrário, também é possível ter nocicepção e não ter dor, se a gente tem uma boa modulação, a gente acabou de ver isso, né? Faz sentido, por exemplo, num paciente nociplástico, tá? Esse que tem dor, mas não tem nocicepção, a gente procurar causa mecânica para tratar esse paciente e vice-versa. Essa dor lombar vinda de uma fibromialgia, por exemplo, e vice-versa. Se eu estou dentro de um mecanismo nociceptivo, tá? Que é aquele que eu tenho dano tecidual em tecido que não é neural, faz sentido eu procurar uma causa mecânica. Porque na dor nociceptiva é importante que se tenha uma explicação muito clara mecânica para a dor. E na nociceptiva, na hérnia, muitas vezes a gente consegue fazer isso. Ficou claro para vocês que o modelo biopsicossocial não veio para espantar ninguém e só para unir? Que a gente tem que ter um profundo conhecimento disso tudo para a gente escolher a melhor maneira de tratar esse paciente que está na nossa frente. Qual é o melhor mecanismo? Qual é o mecanismo da dor dele? Vou liberar aqui os comentários. Qual o mecanismo da dor dele? Ele está sensibilizado centralmente? Ele está sensibilizado perifericamente? Ele tem dor sem nocicepção? Ele tem nocicepção e dor? Eu vou ter que agir numa via que está ascendendo ou vou ter que agir numa via que está descendendo? Vocês conseguem entender tudo isso? Jesus, filha, porque achei que você tivesse aprendido tudo já. Senhor, tô com dor. Só podia ser a Sami. Vocês estão entendendo que a gente tem uma compreensão muito maior no cérebro? Jesus, misericórdia. Gente, vocês estão me assustando. Um nó só, por quê, Gi? Qual a dúvida de vocês? Me manda, vai. Obrigada, Mai. Lindo, Gustavo, excelente. Muito obrigado, galera. Vocês são a galera da força, top demais. Obrigada. Obrigada, Laís, pela cola que você tentou me passar aqui. Então, gente. Ô, Maria, gratidão, lindona. Eu nem sei o que eu estou. Super lúcido, não é, Gustavo? Eu também acho. É assim, se a gente não saber, se a gente não souber o mecanismo de dor, e tudo isso vai ficar muito claro quando vocês estudarem, gente. Tá? Imaginem 3 esferas. Uma biológica, onde a gente vai buscar causas biomecânicas e biológicas de mau funcionamento desse sistema, por exemplo, tá? A gente vai buscar causas psicológicas, a gente viu que a dor também é interpretada lá, e a gente vai buscar causas psicossociais. Não significa que nenhuma esfera exclui a outra. Vocês conseguem entender? Galera, quero aproveitar vocês para conhecer isso mais profundamente. Faça a inscrição lá no mini curso de dor. O link tá lá no Store. Sai da live, vai lá fazer a inscrição no seu mini curso de dor, que eu vou estar explicando tudo isso para vocês, tá? E são 3 aulas gravadas e mais 3 aulas ao vivo com o paciente, tá? Qual o mesmo termo novo que você utilizou? Eu utilizei vários, Assis. Eu tô falando, talvez você esteja falando do modelo biopsicossocial, né? Socorro. Por que, Beta Bia? Ah, Sami. Vou ter que assistir 1000 vezes. Para. Como vocês são exagerados. Olha aí o caso de dor sem nocicepção. Vocês estão vendo? São vocês. Dor sem nocicepção. Nem começaram a estudar ainda e já estão aí sofrendo. A Eli, vamos pra Eli, que é uma mulher séria. Tem que ter um questionário pronto para definir qual é o tipo de dor? Quer nos matar? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Olha, não, Li. A dor
nociceptiva é aquela dor. Tem características para a gente escolher o mecanismo da dor. A dor nociceptiva é a dor que afeta, que pode ter lesão, ok? Tem lesão em tecido não neural, não é nervo, ok? E é preciso, portanto, que o paciente tenha uma postura antálgica. Vamos imaginar um entorse de tornozelo, tá? Quando um aluno seu te procura com entorse de tornozelo, é imaginável que ele vai chegar mancando, claudicando no seu espaço de trabalho. Essa é uma dor nociceptiva, que pode ser ligamentar, muscular, articular, pode ter diversas coisas por detrás dessa dor, beleza? A dor neuropática é a dor de nervo, de tecido nervoso, tecido neural, ok? E essa dor, obrigatoriamente, ela tem que positivar um teste de compressão. Seja o slump test, a pressão dada na cabeça, tem que doer quando a gente realiza esse teste, ok? A nociceptiva, tranquilo. E também a nociplástica. A nociplástica é o típico exemplo do fibromialgico, Li, fica com isso na cabeça. Você não vai achar causa mecânica, ele faz todos os exames, não acha nada, ok? E aí o médico manda ele tirar férias. E aí, o que acontece? O médico tá menosprezando, a pessoa fica mais estressada, tira férias, não melhoram as dores, é um componente nociplástico. E aí a gente tem que mexer, aí cara, ferrou. Porque aí a gente tem que mexer em todas as esferas e principalmente exercício físico para os 3 tipos de dor. É o tratamento nível Gold. Entenderam por quê? Vocês têm que entender de dor. Porque, cara, padrão ouro de tratamento para os 3 mecanismos de dor é o exercício físico. Só que se você pegar um paciente fibromialgico e colocar ele para fazer exercício físico amanhã, você vai matar o cara. Pode ser que no outro dia ele não levante da cama, ok? Porque a pessoa tem muita nocicepção. Então, existem questionários de dor, de sofrimento, de nível de funcionalidade que tem de comprometimento na vida dessa pessoa. Existem questões muito claras para a gente avaliar e métodos muito eficazes para a gente fazer, como teoria do espelho, avaliação da autoeficácia desse paciente, sabe? Retirar a catastrofização da cabeça dele, que é isso, catastrofização é o que vocês estão fazendo agora, e sem nocicepção ainda. Tá todo mundo já achando que é uma catástrofe, tudo isso que eu passei para vocês, que vocês nunca vão aprender. E já estão sofrendo. E com muita dor. Entende? Isso é catastrofização. E os pacientes vêm pra gente com muito nocebo, muitas vezes dado por nós mesmos. Pelos médicos, pela vizinha, pelo Google. Somos nós que enchemos os nossos pacientes de nocebo. Vocês querem mais um conceito que vem da neurociência? Hipervigilância. É o cara que ele, quando vai se mexer, ele vigia demais, porque ele não pode ter dor na cabeça dele. Tá? Mas vocês lembram que a dor é a principal proteção que a gente tem para a sobrevivência? Só que esse cara, a gente deixou ele vigilante. Eu falo nós, instrutores de Pilates, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui são instrutores de Pilates, ou não, me desculpem se não, mas nós, instrutores de Pilates, como ficando na cabeça dos nossos alunos, tem que contrair powerhouse, tem que levar o umbigo para as costas, tem que estar com o abdômen contraído. O abdômen contraído vai curar as dores do mundo. O que acontece? A gente criou uma hipervigilância no aluno, que, de novo, é crônico. Não porque a lesão dele não foi tratada aqui, mas eu já expliquei para vocês, pelo excesso de substância P mal absorvida, e aumento de canais ligantes, ok? E aí, você ainda criou na cabeça desse aluno uma hipervigilância. Hipervigilância faz com que ele se mexa menos. Se ele se mexe menos, menos produção opioide. Claro isto? A Érica tá aqui falando que ficou muito claro. Tô pronta para começar a entender agora, muito bem.
Jana, tu é show, mas tô bugada agora. Tô bugada geral. Gente, eu também. Eu passei a pandemia inteira bugada estudando neurofisiologia e todas as pesquisas que iam saindo da IASP, comprando, consumindo os conteúdos de neurociência, para entender tudo que tinha mudado. E bastante coisa mudou. Mas é coisa simples, gente. É assim, vocês estão bugados geral, porque provavelmente todo mundo que veio para musculoesquelética nunca estudou neurologia, assim como eu. Então já dá um desespero de ouvir os nomes, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso é determinante, porque o padrão ouro, vou repetir, para tratamento de dor, é exercício físico. Então, olha só, choveu na nossa horta. Você vai deixar passar batido isso? Ou você vai estudar e entender de dor? Maravilhoso, tá bugada também a Gabi, neurobásica, isso é básico, vocês estão vendo o que a Maria tá falando? É básico, gente. A gratidão é sempre minha. Show, poucos falam sobre esse assunto, gratidão, Jadson. Nem sei o que perguntar. Vou ter que assistir de novo umas 10 vezes, é muito complicado. Não é, olha aí, você gerando dor sem nocepção. É de bugar a mente? Não é não. É de sentar a bunda na cadeira e estudar. Você é maravilhosa mesmo, gratidão, gente. Você pode falar pra eles ficarem tranquilos, né? Que no olha só, você vai passar. Vocês estão bugados agora, certo? Vocês viram esses desenhos? Vocês viram esses mapas mentais e visuais que a gente está fazendo para que vocês possam entender e localizar cada região que eu estou falando? Tudo isso, tá? Tudo isso vai ter no mini curso de dor. Então, eu não vou estar falando aqui, tá? Ó, o locus ceruleus, não sei, ai, meu Deus, onde é isso? Não, vou estar com o slide tudo bonitinho, mapa mental de tudo para vocês. Vocês sabem que a minha missão de vida é facilitar o conhecimento para vocês. Se vocês entram no Instagram, num site, vai consumir um produto de um neurocientista, cara, você não entende nada do que ele tá falando com você. Porque ele não tá preocupado, tá? Em explicar o básico, como a Mai falou, né? O que faz cada um, se é adrenérgico, se é serotonérgico, onde tá. O cara pressupõe que você sabe onde tá tudo, pelo menos a anatomia. E aí você fica ali, ó, tá? Então, meu papel com vocês, meu comprometimento com vocês, sempre foi tirar vocês da caixa, não foi? Então, tudo isso é de forma simplificada, que eu quero atualizar vocês. Mas para isso, vocês precisam se inscrever no mini curso. Que vai ser no dia... São 6 aulas de novo, 3 gravadas e 3 ao vivo, ok? Com o paciente real nas aulas ao vivo, ok? E o link tá lá na minha bio. As aulas ao vivo serão dia 22, 23 e 24 de agosto. Beleza, galera? Tamo junto, vamos fazer a mentoria da dor. Só chegando agora. Boa noite, Carol. A dor é de não poder chegar ao vivo. Vou ter que assistir várias vezes. Gente, assistam quantas vezes quiser, tá? Eu preciso de uns 4 meses de conversa com dor. Caneca linda, mas gostou? Ganhei da minha filha. Neuza, é a morte. É uma morte para eu saber por onde começar a estudar dor. Nós começamos isso, acho que há 3 semanas atrás. Se você olhar no meu Instagram, teve a primeira aula introdutória, que foi uma live de terça-feira. Depois teve, acho que outra live, semana passada, na terça-feira, falando de dor. Coisas mais leves, mais lights. Sexta-feira passada, eu faço 2 lives semanais, né? Eu dei uma aula de hérnia e protrusão. Hoje eu já peguei pesado, vim falar de neurofisiologia, tá? Então, assim, os conteúdos que têm sido produzidos de 2 semanas pra cá são todos assim, tá? Tem os mecanoceptores, tem os receptores de calor lá, tá? Se você quiser ali, dá pra você já ter uma clareada boa, tá bom? Feita a inscrição pra destravar esse monstro, muito bem. Quem não tem dor? Hoje em dia... Mana, lá vem. Muito bem colocado, Jane. Eu fiz uma live sobre modelo médico e biopsicossocial. Quem trouxe essa confusão pra gente, Léo, foi a medicina, né? Na verdade, a fisioterapia ela foi ensinada pra gente
sobre o modelo anatomopatológico que vem da medicina. Por isso que a gente é tão difícil para a gente entender que a pessoa pode ter dor, né, sem ter estímulo doloroso no corpo, né, porque foi ensinado isso para a gente de forma dicotomizada, né, e enquanto o médico não tiver clareza disso, e todos os profissionais da saúde, todos, porque para tratar um paciente nociplástico, a gente precisa de uma nutricionista. Para regular as substâncias inflamatórias que essa pessoa ingere, a gente precisa de um profissional da educação física bom, que entenda de dor. A gente precisa de um fisioterapeuta bem preparado e a gente precisa de um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra muito bem preparado. Aliás, quem trouxe esse modelo biopsicossocial, Léo, você deve saber, foi um psicanalista, tá? Betinha. Jana, a dificuldade é diferenciar cada paciente desse. A avaliação é difícil, nada é fácil. Vocês vão ver que uma prática é muito mais fácil. Jana, fala um pouco com relação ao arco reflexo. Pode ser em outra live, Jadson? Juro que eu falo de arco reflexo, mas eu já fiz algumas lives sobre arco reflexo, tá bom? Mas numa futura a gente fala, porque já são 10 horas. Hands off faz parte do tratamento hoje, sem dúvida, Gustavo. Veio para ficar, exercício físico. Mas é aquilo que eu falei, você tem que saber expor gradualmente seu paciente ao exercício, introduzir o seu paciente no exercício, seu aluno, senão você estoura o cara. E uma aluna me perguntou, eu posso fazer, era uma luta daquelas que jogam karatê? Eu falei, você tá apta para isso? Não, sempre fiz karatê. Eu falei, então, manda ver. Vocês estão entendendo as crenças que a gente tem que tirar, tá? A gente tem que... Porque olha só uma coisa que eu vou falar para vocês, que também faz parte do modelo biopsicossocial. A crença do terapeuta, tá? A nossa crença do profissional da saúde influencia diretamente na expectativa de melhora do nosso aluno. Ok? Então, quando não virar a chave em vocês não vão conseguir trabalhar com alunos com dor. E aí, a fila vai andar e vocês vão ficar para trás. Não tô desejando nada para ninguém. Por isso que eu tô falando, vai lá e faz sua inscrição. Então é isso, né, gente? O que diferencia quando a gente vai fazer... É o que a gente vai fazer de exercício com ele. Sim, Mai. E tem que ter uma boa noção, né, da introdução dele ao exercício, do que é exposição gradual. Porque a gente fala exposição gradual ao exercício, a galera acha que se o cara se o cara faz pilates com uma mola preta, é só colocar a mola vermelha, deixar a carga mais leve. E não é nada disso, tá? Então, se é profissional de educação física, acha que em vez de 3 de 10, é melhor dar 3 séries de 3 de 8. Acho que isso é expor gradualmente o exercício. E isso não é verdade. Beleza? Sim, em 2018, Leonardo. E hoje em dia a gente sabe que tudo se mistura, né, na prática. Bom, é isso, gente. Depois eu conto o incidente que aconteceu comigo, porque eu tô falando demais com vocês hoje. Nossa, tem algum livro para indicar? Tem. Tem o livro do Eric Kandel, capítulo 24, Neurofisiologia da Dor. É psicopata quem dá dica assim. Psicopata quem dá dica assim, por quê? Capítulo 2. Não, capítulo 24 do Eric Kandel, vai te esclarecer demais, não é psicopata. Olha só, gente, gratidão. Eu sei que vocês ficaram bugadão hoje, mas tá lá o mini curso, vou desbugar vocês, juro, tá? Convidem os amigos para fazer inscrição e não fique para trás, tá? Um beijo no coração de vocês. Boa noite. Andréa Chiara e Sandra Paolini. Eu gravei um vídeo para vocês. Me deem um oi no WhatsApp que eu vou mandar uma coisa para vocês que eu gravei hoje, tá bom? Gente, beijo a todos, gratidão. Temos nova live sexta-feira, às 11 horas da manhã. E qual é o tema? Tira dúvida, você que vai...
Não, você definiu agora, antes de começar a live. Não, da semana que vem. Ah, é da semana que Da vem? terça-feira que vem. Ah, da terça-feira que vem vai ser sobre hérnia. Sexta não sei ainda, não decidi. Tá bom? Sexta-feira, na terça-feira que vem a gente vai entender cada tipo de herniação. Dia 16. A póstero-mediana, a extraforaminal, a sequestrada, a gente vai entender a posição de cada uma. A gente vai entender a posição álgica de cada paciente. Ih, tem coisa pra gente falar ainda, hein? Bora lá, pessoal. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.